Hernani, tudo bem? Ó, tá entrando bastante gente aí. Vamos lá. Pessoal, Tudo gente, olha lá. mal entrou Oi? já uma galera. Ah, mas é assim, tem que ser pontual aqui, no, ainda mais agora no período da pandemia, que tem 752.943 lives por hora no Sim, Instagram. é muita E à concorrência. noite, e 80% delas é à noite. Então, Significa que você tá bem, Tadeu. tomara, vamos ver aí quantos vão aparecer. Legal. Muito bem, bem-vindos. Como comentamos esses dias aí, né, e informamos vocês pelos grupos, pelo e-mail, etc., nós vamos falar, beleza, Nani? Nós vamos falar do caminho para conquistar clientes e tem o adjetivo fiéis, clientes fiéis, que são os que mais importam, e também de deixá-los, obviamente, felizes com os resultados e conquistar com esses resultados depoimentos emocionantes para você alavancar a sua aquisição de clientes, as suas vendas e até o boca a boca entre os clientes, que é o grande foco dos personal trainers, né? Usando para isso o quê? Usando uma comunicação organizada, planejada, de conteúdo seu. Basicamente, nós não temos muito tempo para falar de tudo, né? Mas principalmente nós vamos falar nas redes sociais, as duas básicas aí, Instagram e coisa, mas no geral de redes sociais, a Francine tem experiência com livros, com tudo, e tem vários de vocês que eu sei que já escreveram ou ainda Ó, pretendem escrever livro, mas nós não vamos ter tempo para falar de tudo. Então vamos falar um pouco de posicionamento, de você, do seu nicho, e como produzir conteúdo relevante para quem? Para mim? Não. Para Francine? Não. Para todo mundo? Não. Para os seus público-alvo, os seus clientes. Então, Francine, boa noite novamente. boa noite. Por Obrigada. favor, apresente-se aí para o pessoal. Bom, eu sou originalmente jornalista. Eu não digo mais que eu sou jornalista. Eu estou usando esse advérbio antes agora. Tive uma carreira de, uns 15 anos como repórter, redatora. Escrevi livros sob encomenda, inclusive. Por isso, aliás, na live, alguma live que eu fiz aí, se alguém quiser fuçar lá no meu IGTV, tá lá ainda, que eu falei de 2 trabalhos de livro que eu fiz no passado. E teve uma temporada aí que eu virei youtuber, né? Que eu virei criadora de conteúdo, botando a cara a tapa. É desafiadora essa posição, né? Quando você se expõe. E me especializei, acho que desde o comecinho, bem comecinho da minha carreira, eu quis trabalhar já com promoção da saúde. Meu TCC já foi sobre hábitos alimentares. Meu primeiro emprego foi numa revista de saúde. Depois eu embarquei bem no ramo do fitness. Eu fiz uma revista que já morreu, ela não durou muito tempo, chamada Academia Esportes, que chamou bastante atenção do mercado na época. Trabalhei com assessoria de imprensa também, de academia por um tempo. Então, assim, eu me considero parte da panela do mundo fitness, de algum modo. Conheço um pessoalzinho nessa área e entendo. Acho que eu tenho uma afinidade de espírito com os profissionais de educação física. E muito bem, vai para fazer terminar essa parte introdutória. Fala rapidinho aí, agora, né? Faz pouco tempo que você começou com a frutífera, né? Eu estou numa jornada de aprendizado do mundo empreendedor, porque jornalista é o cara que aponta o problema, olha lá o problema, e acusa, né? E não resolve nada. Aí eu estou nessa jornada de aprender a oferecer solução também, né? Porque até como palestrante, época que eu estava com um canal de YouTube falando de escolhas alimentares, eu percebia na cara das pessoas na plateia uma cara de, assim, de tristeza e frustração, porque eu entregava um monte de problema no colo delas, eu não entregava solução, elas falavam, o que eu faço com isso agora? Você me mostrou um mundo feio que é da indústria de alimentos, como que eu vou viver agora sem o meu danoninho, né? Então eu falei, nossa, acho que eu preciso facilitar um pouco mais a vida das pessoas, em vez de só jogar essa bomba no colo. E aí Sim. comecei a jornada de aprendizado do empreendedorismo e agora estou, ufa, com a Frutífera, que é uma consultoria de conteúdo, oferecendo uma solução. Que solução?
um método para conduzir quem não estudou comunicação a aprender a fazer comunicação, a criar conteúdo, porque hoje não só os jornalistas, hoje todo mundo é produtor de conteúdo, todo mundo precisa ser o próprio criador do seu, né, o próprio transmissor da sua mensagem. Natália, E sem... Francine, perdóname, temos audiencia de Argentina. Ah, que delícia! Natalia Vecchio, ¿qué tal? ¿Cómo En estás? otro idioma no hay problema ninguno. Continua. Então, é isso. A Frutífera está aí para ajudar, aqui no caso, profissionais de educação. Legal. É conteúdo relevante, que dê resultado, que atrai as pessoas, que não deixa as pessoas com sono, porque tem muito conteúdo que dá sono, viu? Ou dá sono, Não é para dar sono, não né? leva para lugar nenhum. Não leva para lugar nenhum. Vamos lá. Então vamos começar, vamos entrar no negócio. E teve, agora eu não lembro se foi num vídeo seu que eu vi, acho que foi, ou se foi em algum texto da Frutífera e tal, mas não, foi num vídeo. Ah, naquele vídeo que você conta a história lá, tal. Que você usou uma frase ali que me chamou muito a atenção e que eu acho que para abrir o negócio é importante. Eu falo muito nos cursos que eu dou para o pessoal, muitos deles aí conhecem a gente, de posicionamento, de definir o seu nicho, definir o seu público-alvo e trabalhar naquilo. E você usou uma frase que era mais ou menos assim. O profissional se torna especialista quando ele se torna obsessivo por uma parte de algum todo, por uma parte de algum assunto, de alguma coisa. Fala um pouco disso, fala qual é a tua visão nisso, principalmente no personal training, que tem a concorrência no personal. Quando eu era personal não tinha concorrência. Hoje em dia é que nem bactéria, tem em todo lugar, né? O cara... Então fala um pouco disso, dessa obsessão aí. Essa frase saiu nessa live que eu fiz contando 2 casos de clientes que eu atendi que queriam produzir livro. Um resultou num livro que falava sobre tudo do mundo da alimentação, e aí, ao falar sobre tudo, ele não está falando sobre nada. Você fala, tá, mas qual é a história? Onde que ele quer chegar? Qual que é o recado? Para quem que é esse livro? E aí você fica sem resposta para todas essas perguntas, porque o cara tentou abraçar o mundo e sempre dá errado. Isso não é muito difícil de a gente entender, né? Todo mundo aqui deve ter feito pelo menos um TCC quando se formou na graduação, ou um outro trabalho, uma monografia, enfim, algum outro projeto quando fez a pós-graduação. E sempre acontece, você tem que definir o escopo da sua pesquisa, né? Qual é o tema do seu projeto. Se você tem uma hora, o design thinking é assim também, tem hora que você amplia o leque para você ver as possibilidades, mas tem hora que você tem que fechar. O meu orientador lá no TCC falava, fecha com o que tem, não dá para você abraçar o mundo, você tem que afunilar, né, delimitar um tema. Então, quando você encontra uma coceirinha, que você coça, e aquilo você não sossega, enquanto você não resolve aquela porcaria, isso é a atitude obsessiva. E ela acontece... Eu não sei se dá para você olhar para o mundo e falar, o que eu vou escolher? Mamãe mandou eu bater. Eu não sei se dá para ser um método assim. Comigo acontece de ser um negócio que eu não vivo, não sobrevivo, não consigo dormir, eu não me entendo como sendo eu se eu não for atrás daquilo. É uma coisa que, claro, acho que, sei lá, da infância para adolescência, em algum lugar, em algum momento, alguma coisa me mordeu, que eu falo, é isso. Se eu não mexer nisso, não dá. Se me oferecem outra coisa, não quero, tchau. É isso, um negócio que te incomoda ou que te apaixona, ou as duas coisas. No meu caso, é uma coisa que eu tenho tanta raiva que eu sou apaixonada por aquilo. E tem que ser, de fato, aquilo que você vai se debruçar e você não vai ver o tempo passar. É de madrugada, você ainda está lá estudando aquilo, fazendo, porque é aquilo que você quer fazer. Então, é essa obsessão que vai virar a sua especialidade. É natural, né? Porque desde que seja isso mesmo, desde que você entender, desde que você tenha entendido qual é o teu propósito, qual é a tua paixão na vida, e você foca naquilo. Então, no caso da educação física, eu não entendo tanto assim da tua área para saber quais são as especialidades. Mas eu sei que tem gente que tem mais aptidão, ou mais capacidade, ou mais estudo, enfim, para cuidar de idoso,
ou de talvez doentes crônicos, eu já vou começar a inventar aqui. Você me corrija se eu falar muita abobrinha. Alguma abobrinha eu vou falar. Você me deu a dica outro dia de gestante ou de, sei lá, adolescente, eu não sei se tem. Deve ter aí suas especialidades que eu de fato não vou saber. Câncer, sei lá eu. E aí é muito difícil que alguém tenha tido tempo de estudar todas elas, né? Para ser especialista em todas. Acho difícil, né? Ia ter que fazer quantas especializações? A pessoa não trabalha, só estuda. Então acho que é bem natural a gente pensar que ela escolheu uma coisa para focar, para estudar mais, tem mais experiência naquilo. Então tá. Então, né? Foca no que você Existe mais sabe. na educação física existe um problema que já era presente quando eu fiz educação física, né? Não conta E aí tinha a vantagem de não ter concorrência, como eu falei, mas já era presente e agora é um problemaço agora. Que é, as faculdades, não é só na educação física, aí também não, né, várias. As faculdades são genéricas. Né? As faculdades são genéricas, no geral. É aquela história de te dar uma visão completa da profissão e das possibilidades para que depois você escolha. No caso da medicina, por exemplo, os caras você é obrigado a escolher. Você faz a tal da faculdade completa e cheia de variedades, mas depois você tem que fazer a residência, escolher uma área. Né? Então, eles já estão... É uma questão de maturidade até da profissão. Né? E olhando como consumidor, e eu falo isso para os personagens, você tem que pensar sempre em você como consumidor. Se você vai no médico por algum problema que você tem, você não quer o médico que, em tese, resolve qualquer problema. Você quer o cara que resolve o problema do nariz, que é o problema que você tem, o problema do olho, o problema da orelha. Na Né? verdade, na lógica da atenção básica, o certo é a gente ir num clínico geral e o clínico geral encaminhar a gente para o especialista, né? Em tese, a não ser depois que você já sabe qual é o problema, né? Você vai Sim, para um especialista. Né? sim. Enfim, e aí na educação física é muito comum isso, a pessoa quando começa a carreira ou quando já tem até algum tempo, a gente encontra muita gente que vem para a SBPT, faz a nossa certificação e tal, e que ainda não se definiu, ainda não, porque também tem o aspecto econômico aí, que é um auto-engano. A pessoa começa a achar que ele começa lá, personal. Então ele tem um cliente, dois clientes, três, quatro, cinco, de repente ele tem 10, 12 clientes. E eles são variados, eles são um público que não dá para identificar nenhuma, né, coisa aí. E aí o cara, aí você fala para ele, você tem que se especializar, escolher um público, tal, isso vai te levar mais longe na carreira. E é muito difícil para ele entender isso naquela hora, porque ele fala, você quer que eu largue os clientes que eu tenho? Você quer que eu perca os clientes que eu tenho? Aí eu falo, não vou te forçar a perder nada. Mas quem toma o rumo da especialização, né, e muitos deles depois que passam por nós aí fazem isso, quase automaticamente isso vai acontecendo. Ao longo do tempo, médio prazo, os clientes que não são mais daquele foco que ele escolheu e que ele é bom pra caramba e que ele tem tesão de fazer, como você falou, que ele é obsessivo, acabam se afastando, acabam parando, não vão tal, ou chega um momento que ele tem dois desses, ele fala, eu vou te indicar para uma pessoa, um outro profissional que que tem aí condições de te atender de uma forma melhor do que eu, tal. Isso acaba acontecendo naturalmente. Você deve Muito bem. saber, mas como eu sou praticante há muito tempo, eu tenho a minha visão também de praticante, a gente também escolhe o professor de acordo com a afinidade, né? Então, eu que gosto de malhar pesado, eu gosto de desafio, eu gosto de variedade. Se eu encontrar alguém que tenha uma pegada mais, me dá uma coisa fácil e monotonia, eu vou desencanar desse professor rápido. Eu vou procurar um que me dê o que eu O quero. cara ele não consegue a aderência das pessoas, dos clientes, porque, na verdade, ele não consegue resolver o problema específico de nenhum e tenta resolver os problemas de todos. As dores, né? Não vamos nem falar de problemas, as dores. E aí a Então, gente vai continuar aqui nas dores, né? sim, o fundamento de tudo é a gente, é o profissional entender a fundo o seu cliente para poder ajudar esse cliente que tem necessidades e vontades e preferências específicas. Então, Exatamente. tem que conseguir
de fato entender essa pessoa, né? Isso é a base de qualquer área, de empreender em qualquer área. Tá, vamos continuar aqui, mas eu vou ter o Celso aqui. Ele escreveu o seguinte: eu só vou dar um pitaco aqui para jogar no ar também. Celso, eu não vou te responder tudo, não. Boa noite. O sistema simplificado de formação como personal trainer, na forma que é na Europa, o que eu acho, o que a gente acha, né? Então, Celso, é o seguinte. Eu acho que tem vantagens nos Estados Unidos também, né? O cara escolhe lá, ele faz uma certificação, depois ele escolhe uma especialização, ele faz a certificação da especialização e tal. Está mais avançado. No entanto, essas certificações não provêm a quantidade de conhecimento de base. O que é conhecimento de base? Fisiologia, biomecânica, cinesiologia, bababá, que você sabe, anatomia, etc. Elas não provêm isso como uma faculdade que a gente faz. Então, eu só dei esse pitaco, não estou te respondendo, mas para falar o seguinte: eu acho que os americanos, a Europa, os profissionais, eles estão mais avançados nas questões de comunicação e de marketing, né? Mas não na parte básica, na parte técnica. E nós vamos na SBPT em breve, isso era segredo até agora. Tá? Isso era segredo, vai ser falado pela primeira vez agora em público. Nós vamos motivar e fazer uma campanha, vamos chamar assim, ainda não está definido como vai ser, mas para mostrar que o profissional da educação física brasileiro é o melhor do mundo. Só isso eu vou falar. Vamos voltar para o assunto agora. Porque eu acredito nisso. A gente não tem um lado que eles têm e por isso eles sabem conquistar clientes e manter melhor do que nós. E isso a SBPT tem feito há muito tempo com quem passa pelos nossos braços aí. Mas agora nós vamos embarcar isso, porque realmente a gente acredita. O profissional de educação física tem a melhor base, ele é o melhor profissional do mundo, com a parte de personalidade e de formação básica. O que a gente precisa entender um pouco mais, principalmente, ou inclusive, do que nós estamos conversando hoje aqui. Vamos lá, eu também acho. É isso aí, nós vamos estar juntos, gente. Não sou eu que vou ficar falando isso, não. Eu vou falar, nós vamos falar de vocês e vocês vão falar. Muito bem. A Francine fez um negócio legal aqui, que é um esqueminha, né? Um fluxograma dos passos básicos para você começar a melhorar o seu conteúdo. Então, o primeiro passo era esse, era dominar o problema, era ser obsessivo, escolher um nicho, um público-alvo e saber o máximo que você puder sobre aquilo. E a palavra problema, Tadeu, deixa eu enfatizar, a palavra problema é chave, porque, como eu falei no começo, né, o empreendedorismo, o que é, gente? É resolver problema. O Brasil, eu vi uma palestra dentro de um filme, que é uma palestra de um indiano, que inventou um negócio bacana. Eu não vou contar a história porque é comprida, mas a frase dele, que é uma palestra que ele deu na ONU, que é assim: a Índia, que é um país tão cheio de problema, é um país cheio de oportunidade, justamente porque está cheio de problema. Quanto mais problema a gente tem, mais oportunidade a gente tem de criar soluções. Então, a gente tem que perseguir um problema mesmo, a gente tem que se incomodar com coisas que atrapalham o país. E sedentarismo é uma delas, doença crônica, né? São problemas que estão relacionados com saúde pública e que o profissional de educação física tem um monte de ferramenta na mão para resolver. Então, escolhe um desses muitos problemas que a gente tem e seja um herói, né? Que vai ajudar a resolver. Seja mais um herói que vai ajudar a resolver muito bem. Então, essa obsessão que eu incentivo que vocês tenham é essa, assim: escolhe um problema bem desgracento mesmo, que é persistente nesse país, e, pô, vai lá, né? E vai dar um jeito de resolver. Que é o segundo passo aqui, e que a gente já falou até bastante, mas só para pontuar, né, os passos. O segundo passo que a Francine elencou aqui é conhecer o público, identificar um grupo suficientemente numeroso de pessoas, e isso, puta, hoje em dia é difícil você identificar um que não seja numeroso, né? De pessoas que não suportam conviver com aquele problema. Então, vou até te dar um exemplo, antes de você dar um pitaco aí, a gente já vai para o próximo. Tem um profissional que é da minha... fez faculdade comigo, profissional personal e tal. É um empreendedor, tem negócio muito bem sucedido de estúdios de personal, clínicas de personal e tal. O Henrique Ferraz. Não sei se ele está aqui hoje com a gente. Vai ficar live salva assim... Teberga 19. O Henrique,
ele recentemente, né, ele começou a estudar porque ele tinha um problema de dor nas costas, dor na lombar. Ele sofreu um acidente e não aí era opera ou não opera, opera não vou operar, não vou operar, não vou operar, e nunca se livrava da dor, até que ele começou a estudar isso e agora ele criou um método, né, e ele é especialista em dor lombar. Ele criou um método de exercícios para você tratar a dor lombar, né? Não sei se alguém tem noção do tamanho do número suficiente de pessoas que têm dor nas costas, dor lombar. É gigantesco, né? Vamos lá. E aí você já emenda, Francine, com o terceiro passo, gente. Terceiro passo. Formatar. Traduzir o seu conhecimento para transmitir conforme o nível de conhecimento e interesse de um segmento de público selecionado. Quantas vezes nós vamos falar isso aqui? Isso vai ficar na cabeça dos caras. Manda ver. Então, uma vez que você identificou um problema, que seja de preferência um problema relacionado à saúde pública, porque eu sou dessa área e eu vou levantar essa bandeira, a gente tem bastante problema de saúde pública, então vamos tratar de resolvê-los, né? A gente precisa de muita gente para resolver esses problemas. E você tem lá a sua obsessão, você escolheu o que você vai atacar desse pedaço de problema, aí você estudou ele, né? Você se tornou um cara que entende pra caramba do problema. Agora você tem que estudar pra caramba o pessoal que tem esse problema, o pessoal que sofre com esse problema. Você tem que entender como que esse pessoal sofre com esse problema, como é que ele está lidando com esse problema, como é que ele está tentando resolver e não conseguindo, porque se ele já conseguiu, você não vai ter muita coisa para oferecer para ele. Você vai buscar as pessoas que ainda não conseguiram resolver esse problema, estão tentando e acharam soluções que não são satisfatórias, aí são os concorrentes. Aí você vai ver por que as soluções disponíveis não são satisfatórias e, o que eu preciso oferecer para ser satisfatório? E aí você vai pegar o seu conhecimento, todo esse conhecimento sobre o problema, sobre a solução que é satisfatória, sobre o público que você vai atacar, que você vai, né, para quem você vai oferecer a solução, e aí você vai traduzir o que você aprendeu na língua desse público, que cada público tem a sua língua. É a língua portuguesa, é a língua não oral, tem línguas, tem modos de entender, tem vocabulário. Você vai ter que traduzir para a língua desse cara, porque se você falar uma língua hermética, você fala chinês, você fala língua de sinais, é uma língua que o cara não presta atenção, ele não entende, ele acha chato, ele acha difícil, complicado, ele vai rapidinho sair correndo. Você tem que falar a língua que ele já esteja querendo prestar atenção. Língua que ele esteja acostumado a consumir de outros conteúdos. O que esse cara consome de conteúdo? Ele gosta de comédia? Já pensou em fazer comédia? Dá para traduzir o seu conhecimento técnico na forma de comédia? Eu fiz isso como youtuber. Eu peguei um tema chato para dedéu, que era rotulagem de alimentos. Quando eu, na revista Época, que eu trabalhei, trazia esse tema, que era a minha obsessão, tá? Esse rotulagem de alimentos era um dos meus temas de obsessão. Eu levava essa pauta para a revista, o editor falava, ai, de novo esse tema, Francine. Ele dormia com esse tema. Quando eu saí da revista, um tempo depois, eu me lanço no YouTube, transformando esse tema num negócio divertido, alcancei 150 mil inscritos nesse canal. Que eu fiz palhaçada lá, com um tema chato para dedéu, coloquei numa linguagem que as pessoas queriam prestar atenção. Não porque eu estava fazendo piada à toa, porque eu estava apontando o problema, acusando o problema, de um jeito que as pessoas ficavam com raiva. Elas queriam também resolver o problema. Já não era a única querendo resolver o problema. Eu consegui atrair outras pessoas que também ficaram putas da vida com aquele problema que era a minha obsessão. E aí junta uma legião de gente. Vamos resolver esse problema. Isso é o melhor dos mundos. Quando você consegue conquistar outras pessoas para olhar com a sua lente, ficar puta com aquele problema e você ganha aliados, porra, aí fechou. Esse é o objetivo, né? É você conseguir que as pessoas queiram te seguir. Isso é liderança, né, Tadeu? Perfeito, não, isso é fantástico. Eu tenho feito uns estudos novos tem tudo a ver com o que eu sempre gosto e tal, mas são novos e em breve aí o pessoal vai saber também. A pandemia ajudou, eu tive mais tempo para estudar o assunto, estou tendo mais tempo. É o lado positivo do negócio.
E uma das coisas que você falou aí, eu quero dar um pitaco, que é o seguinte, no livro que eu li, alguma coisa aí, e o cara fala uma coisa muito interessante, né? Que você falou de traduzir o assunto, o tema, o conteúdo que você sabe para a linguagem da pessoa que está interessada, né? Que é justamente para que ela se interesse realmente em ouvir o que você tem a dizer. E ele fala um negócio muito coisa que tem tudo a ver com o trabalho de personal, né, de educação física, que é de fitness, que é o seguinte, fala, entender a comunicação do outro, da forma que ela seja, lendo, ouvindo, vendo, consome muitas calorias. Verdade. O cérebro, isso é verdade, né? Eu já sabia isso da faculdade, mas nunca tinha feito essa ligação no negócio. O cérebro é um grande consumidor de calorias, né? Quantidade proporcionalmente e tal. E o teu cérebro, para entender o que o outro está tentando te comunicar, ele consome uma energia absurda. E ele fala o seguinte: se você demorar muito para fazer a pessoa começar a entender o que você está falando, ela vai desligar. O cérebro vai dar um shutdown, porque ele não quer ficar gastando, ele não quer se cansar. Sim, sim. E aí a importância de tornar a comunicação o mais clara e inteligível para o outro, o possível, para o seu público-alvo. Quando você domina muito aquele conhecimento, com a obsessão, como você falou, fica mais fácil. Fica mais fácil desde que você não seja amaldiçoado pela maldição do conhecimento que eu fiz aí, acho que o pessoal deve ter feito o vídeo, que é outro problema. Quando você está amaldiçoado, você fala com o outro sobre o que você entende na linguagem que você entende, que você estudou 70 anos para entender aqueles termos e aquilo tudo. Mas então é muito importante esse aspecto, né? Por isso que o segundo passo é conhecer o público, né? Vem antes do passo da tradução. Porque você tem o conhecimento sobre o problema, o segundo conhecimento que você tem que ter é o público. Você tem que ser especialista no público também. Né? Você tem que entender como esse cara pensa. Quando você entender como esse cara pensa, como ele enxerga o problema e como ele enxerga as soluções, aí você consegue, é mais fácil você enxergar com a cabeça dele e fazer essa tradução. E essa situação de deixar mais fácil para o outro entender e tudo, de comunicar, existe um problema disso entre os personal trainers que é muito comum, e você, como consumidora, né, desse coisa, você olha lá e, né, interessada no coisa, você me falou que você vê isso direto no Instagram, né? Que é o personal falar muito dele mesmo. Falar mais dele mesmo do que do problema ou do que da expectativa do público-alvo. Então, isso é muito comum. A gente brincou aquele negócio das fotos sem camisa, do cara falar o currículo dele inteiro numa bio que cabe 10 palavras, ele usa 11 sobre o currículo dele, etc. E na comunicação ele se apresentar muito, né? Ou seja, ele falar muito mais dele do que interessa. O que interessa para a pessoa, em qualquer situação aí, consumidor de personal, consumidor de qualquer coisa, é o que o seu produto ou serviço pode fazer por mim. Por favor, seja breve, porque eu não vou gastar o meu cérebro para entender tudo que você tem para me dizer. O que eu penso hoje, e é um amadurecimento também, porque é muito fácil a gente cometer esse erro, eu já cometi esse erro, é que a gente, quando tem o conhecimento e tem a prática, eu acho que o profissional de educação física, ele se enxerga, e eu também, como praticante, me enxergo, por isso eu digo que eu também já cometi esse erro, a gente se enxerga como, de algum modo, superior, porque a gente consegue ser disciplinado na atividade física, a gente consegue se cuidar, a gente consegue colocar isso como prioridade na vida, e a gente enxerga a pessoa que não faz isso como uma errada. Essa pessoa, nossa, coitada, ela não tem disciplina, ela é preguiçosa, E a gente, na verdade, está sendo muito soberbo, a gente está sendo muito não empático quando a gente assim. Então, o personal, se ele consegue, ele tem o domínio dessa área da vida dele, né? Ele consegue manter o corpo dele em forma, a progressão dele, ele se vê como modelo de comportamento. Então, quando a gente é bom em alguma coisa, a gente se vê como um modelo de comportamento. E a gente se colocar
no nosso conteúdo, na rede social e tal, como modelo de comportamento, pode ser bom, mas pode ser ruim. Eu botei um post sobre isso lá, eu fiz fazendo piada, eu fazendo, sensualizando numa foto lá, que era a cena de um vídeo meu, que no vídeo eu já tirava esse sarro, porque a publicidade usa muito isso. Tá mudando também, mas ainda usa bastante. Então, qual que é o risco do cara se colocar muito como modelo de comportamento? O público dele pode estar muito longe disso e pode nem querer alcançar esse patamar de brilhantismo, de disciplina, e pode estar muito longe da realidade do cara. E às vezes a ajuda que deveria oferecer não é falar, eu vou te ajudar a ficar igual a mim, né? Isso pode ser muito errado no olhar dele. Ele tem que enxergar o cliente dele como alguém que pode jamais querer ficar igual a ele. Não importa se ele consegue, vai enxergar o problema do cliente, que pode ser dar um passo muito menor, né? Talvez Sem um dúvida. passinho vai ser uma conquista gigantesca para o cara. E aí, então tem que ver a realidade de cada um, onde que o cara mora, qual que é o estilo de vida, não só o estilo, mas a realidade mesmo, quanto tempo ele hoje não, né? Estamos num momento muito especial, mas quando a vida era normal, quanto o cara levava para se deslocar do trabalho para casa, o tempo que de fato ele tem para praticar, a família dele, quanta gente tem em casa, enfim, né? Ver a vida do cara como ela é, enxergar a Eu vou, jornada do cara, a jornada ideal e a jornada real do cara para ver que de fato ele pode oferecer. eu separei um negócio aqui para nesse momento ficou adequado, né? Com essa tua. E eu vou fazer um negócio que no Instagram não existe, mas a gente inova, né? Eu vou virar a câmera para mostrar uma foto, uma imagem aqui, um negócio para o pessoal e aí a gente faz algum comentário. Vamos ver se vai funcionar. Vai sim. Ó, gente, estão vendo? Aham. The Plus Size Fitness Motivator. Muito bem. Sabem quem é? O nome dela é a Coach Tulling. Ela é uma personal. Eu não tenho certeza se é nos Estados Unidos, porque ela faz parte de um aplicativo internacional que se chama Playbook, tá? De personal trainers, que tem um monte de personal lá, cada um com a sua especialidade e tal. Então eu separei isso porque hoje à noite, em algum momento, vai aparecer uma chance de eu mostrar. E é isso, gente. Está vendo? A moça lá, a Tully, gordinha, ela é uma fitness motivator. Provavelmente, adivinhem qual deve ser o público com o qual ela se relaciona bem e conhece as dores e consegue lá, de alguma forma, ajudar as pessoas, né? Muito bem. É isso aí. Quer passar para o Mais próximo um, passo? mais um passo. Destacar-se, que é definir uma abordagem que diferencie você da concorrência. Vamos lá, fala aí que eu tenho um pitaco lindo também para dar nisso daí. Acho, se você não falar. Não acho fácil fazer isso, não. E acho que está cada vez mais difícil, porque a concorrência é cada vez mais numerosa. Você fala, qualquer coisa que você pense, alguém já fez. Hoje está difícil, né? E está todo mundo justamente tentando fazer isso, tentando se destacar. E a gente vê no Instagram anúncios parecidíssimos, um atrás do outro. O que vai sobrar para mim, meu Deus do céu? O que eu vou conseguir fazer de diferente com tanta gente tentando aparecer? Todo mundo tentando aparecer! Como que você vira ovelha negra no meio em que tá todo mundo querendo ficar ovelha negra? É um troço difícil. Mas, enfim, o que nos resta se não nos esforçar para fazer o melhor que pudermos, não é mesmo? Aí, cara, é assim, a gente tem que prestar atenção em si mesmo e tem aquela análise das forças e fraquezas que às vezes dá uma ajuda, né? A gente prestar atenção, olhar no espelho, fazer uma minha meditação. Putz, no que eu sou bom? Com o que eu tenho facilidade? O que eu faço com o pé nas costas? O que as pessoas me dão feedback? Às vezes é até legal fazer exercício de ouvir outras pessoas falando sobre a gente, né? O que as outras pessoas enxergam em mim? Que palavras que elas usam para falar de mim? No que eu sou espontâneo? O que eu faço que as pessoas gostam e se sentem inspiradas? Eu tenho me prendido nisso.
Quando alguém me diz, nossa, você me inspira nisso, eu, opa, isso é importante. Vou anotar, vou usar isso, vou focar nisso aqui, porque de repente é algo em que eu nem sabia que eu podia dizer que isso aqui é uma competência minha, olha que legal, né? A Natália aqui, lá da Argentina, que está com a gente, ela colocou aqui, né, uma das opções, né, do que você está falando, as relações sociais, né? O profissional se diferenciar pela forma, eu acho que é isso que ela quer dizer, pela forma como ele se relaciona com as pessoas, né? Então, vamos partir do princípio, assim, né, uma hipótese, que você tenha vários profissionais que têm o mesmo nível de conhecimento sobre aquele público e aquele assunto. O mesmo, os mesmos anos de prática e tal. Obviamente, isso irrita muita gente na educação física, mas não deveria. O cara que tem uma capacidade de se relacionar melhor, com mais facilidade, né? Que tem o tal do carisma, ou a empatia, não vou falar de carisma, mas uma empatia maior, ele consegue se destacar, né? E eu falo que isso irrita porque tem muita gente que fala, pô, mas eu estudei isso, eu fiz aquilo, mestrado, bababá, e esse cara aí tem muito mais clientes do que eu. Isso é comum no negócio. Olhe o que é que esse cara está fazendo que você não está. E já que estamos falando de comunicação, às vezes a tua habilidade, oxalá, possa ser justamente a de comunicar melhor, a de explicar melhor, você é mais didático, você é mais claro, você troca as coisas em miúdos com mais facilidade. Se alguém tiver isso, use pelo amor de Deus, porque é uma baita de uma habilidade, né? Pode ser Eu isso estava também. fazendo, nós fizemos aí a certificação recente e tal, e tem várias pessoas que estão aí olhando hoje aí, e eu fiz algumas mentorias, nós oferecemos uma mentoria lá comigo e com os outros professores, né? Eu fiz algumas e tal, e apareceu isso umas 2 ou 3 vezes nas mentorias, que eu coloquei o seguinte, bom, você vai, então o seu foco é esse público, tal, legal. Então vai, estuda tudo que você possa, entenda o público, entenda a solução, entenda o problema, entenda tudo que você possa. Mesmo assim, e aí é o desafio da comunicação, né? Mesmo assim, você vai precisar estar preparado. Vou voltar um pouquinho. O fato de você ser um profissional que sabe falar que você é especialista nesse público, fazer aquilo, acabar com aquela dor, já te deixa num patamar mais alto. Em qualquer profissão, já te deixa num patamar. Na educação física, mais facilmente ainda, porque ainda é muito amadora, é uma profissão nova que é muito amadora. Então você já está num patamar. Agora, você vai encontrar outros profissionais naquele patamar falando para o mesmo público que você fala e tal. Então eu falei, você tem que estar pronto para, em algum momento, responder a seguinte pergunta. Tá bom, Tadeu, eu vejo que você conhece o meu problema, blá, blá. Por que eu deveria escolher você entre os 4 profissionais com quem eu falei que são especialistas no meu problema? O profissional vai se deparar com isso em algum momento, né? Alguns poucas vezes, o cara que é especialista em lesão, em recuperação e tal, né? Não tem tanta concorrência. Mas quem fala emagrecimento, puta, emagrecimento é meio amplo. Então você vai ter que estar preparado. E isso é uma coisa que eu não posso ensinar a você. A resposta para essa pergunta eu não posso te ensinar. A faculdade de comunicação, jornalismo, marketing, publicidade, Forever Tonight não vai te ensinar. Você tem que fuçar no que você sabe e aí dentro, né? Muito bem. Cara, muita coisa, mas muita coisa no empreendedorismo é tentativa e erro, né? Vamos combinar. Tem que testar. Eu que já sou empreendedor há um bom tempo, eu falo até que é erro, tentativa. Erro, Não, tentativa. agora depois de muitos erros, viu, meu querido? Tem muito erro atrás aqui já. Ui, a gente aprende errando mesmo. Fazer o quê? Melhor jeito de aprender. Sem querer, até esse pitaco que eu dei, ele tem a ver com o quinto passo. Gente, quinto passo, vender. Demonstrar de que forma especial você ajuda aquele perfil de pessoa a resolver o problema. Você não vai ser o único que fala que resolve aquele problema. Então, talvez você tenha que procurar uma forma especial. Eu gosto dessa palavra demonstrar, porque o que é uma demonstração? Você vai
explicar, você vai mostrar, vai tornar talvez esse entendimento mais visual. Você pode fazer um experimento, né? É uma coisa quase que científica. Você demonstra, olha, minha tese é que eu posso ajudar você da melhor forma possível, eu sou a melhor pessoa para te ajudar. Aí a pessoa tá lá assim, não sei. E você pode, por exemplo, demonstrar, pode ser dar uma aula teste, né? Pode ser dar uma palhinha, né? Mostrar um pedaço do seu trabalho. Há várias formas de demonstrar. E isso pode pode ser um pedaço já do conteúdo, né? Isso tem gente fazendo. Mostrando Sim. como que dá aula, mostrando de fato uma aula real com alunos. Os depoimentos também podem fazer parte disso, né? O aluno que... A foto de antes e depois eu vejo bastante, mas aí tem que ver se a imagem é o que conta, né? Eu vi esses dias uma foto de antes e depois, que a gente vê há anos nas revistas, isso sempre existiu e tal. E aí o texto, a legenda lá da foto era algo como, ela tinha dificuldade para subir escada e agora não sei o quê. E eu pensei, então por que não colocar um vídeo da pessoa subindo a escada em vez de botar a foto? Porque o mais importante não é a funcionalidade que ela ganhou. Sem dúvida. Então a demonstração nesse caso talvez fosse mais bem sucedida se mostrasse de fato o ganho funcional, né? Que a pessoa conquistou. Então, Sim, sem dúvida. comunicando demonstra aquilo que você quer vender, né? Nós evoluímos muito, né? E tem muito para fazer ainda no fitness, vamos dizer assim, dos antes e depois, 5 quilos a menos, era só peso, né? Era só estética, né? Forma. E acho até, não sei se você tem essa informação, mas acho que as redes sociais, pela liberalidade que elas oferecem, que elas permitem, acho que tornaram obsoleto isso. Existia uma lei no Brasil que proibia você fazer propaganda de antes e depois. Eu não sei se ela foi revogada ou simplesmente ela se tornou obsoleta, porque as redes sociais são incontroláveis, né? Você vai pegar todos os personagens do mundo que colocam antes e depois e vai fazer, né, alguma coisa e que está visível. Se o cara botar na Islândia, está visível para o público brasileiro. Né? O que ele colocar no Instagram dele. Então, eu acho que ela se tornou obsoleta, mas existia sim. Eu lembro, quando eu estudei um pouquinho de comunicação, de marketing, lá eu lembro, você não podia fazer propaganda da tua clínica de emagrecimento botando fotos do antes e depois. Não sei, eu sei só que internamente, só internamente. Você não podia botar isso na revista. exatamente é proibido. Tem bastante ainda, né? Mas não pode. Olha Aliás, lá, só para lembrei. nutricionistas é proibido. O Eduardo Henrique Ah, tá nos falando aqui. Tá, muito mas, de bem. qualquer forma, eu parei no meio. Nós evoluímos porque hoje o antes e depois é isso que você falou. E na SBPT a gente tem um monte de gente que coloca, e a gente acompanha nos Instagram lá, coisas maravilhosas que nem essa. Não subia a escada, está subindo a escada, tinha uma dificuldade de movimento. Tem pessoas, membros nossos dando aula agora na pandemia, todo mundo no virtual lá, para velhinha de 90 anos, velhinha de 90 anos, a pessoa fazendo lá com apoio, tá? Melhor, acho que o melhor antes e depois é a cara assim, antes e depois assim, né? Tipo, feliz. Pois é. A grande dificuldade do mercado, e aí na comunicação, academias personais, a grande dificuldade do mercado é comunicar e fazer as pessoas entenderem o quão bem a atividade física faz para elas. Quão melhor elas podem se sentir com um pouquinho dessa experiência da atividade física. Se a gente conseguisse comunicar isso, fazer as pessoas experimentarem, está melhorando, óbvio, a gente não teria 4% das pessoas fazendo atividade em academia no Brasil. Teria, nos Estados Unidos são 18%. A gente não consegue comunicar muito bem isso tal, e as pessoas... Parece que a tal da quarentena ajudou um pouco, né? Tem gente que nunca fez nada e começou a fazer. Vamos ver o que vai acontecer depois. Olha, vou elucubrar aqui um pouco, que é um pensamento que eu tenho já faz algum tempo, que quando eu era empregada, né, trabalhava em redação e tal,
a rotina, a disciplina que eu sempre tive de garantir a minha ida para academia e depois trabalhar, depois ir para o trabalho, não era bem vista pela maioria das pessoas, porque a gente cresceu numa sociedade que é a mentalidade industrial, né? Que você tem que trabalhar X horas por dia ou mais de preferência, né? Quanto mais você fica, se sai mais tarde, você é um puta funcionário exemplar, bacana e tal. E se você fica se cuidando muito, você está fazendo uma coisa supérflua, né? Você está gastando um tempo que deveria ser mais bem aproveitado trabalhando, sendo escravizado e tal. Então, eu entendo o sistema trabalhista, né, o mercado de trabalho em todos os seus funcionamentos, as relações de chefes e subordinados, como parte do problema. Eu acho que, por isso, eu tô amando que o mundo esteja sendo obrigado a fazer home office. Porque eu sempre fui adepta do home office, eu adoro home office. Estava falando ontem com um ex-colega de trabalho que agora a editora Globo está inteira em home office, e ele falou que está funcionando perfeitamente. Falei, que delícia! Está provado que não é necessário ir para o escritório para trabalhar direito. E isso muda muito, porque você tem mais flexibilidade. Então, assim, eu acho que a gente aprender a trabalhar de outro jeito, e eu tô dizendo, o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que o profissional de educação física poderia ter mais aliados para fazer esse coro crescer. Lembra que eu falei dos aliados, para ter mais gente querendo? Nossa, acho que era isso que eu ia introduzir aqui, ó. Se trouxer o pensamento empresarial para dentro dessa causa, porque faz bem para as empresas também. Tem todo um povo aí querendo vender programa de qualidade de vida nas empresas, porque os planos de saúde subiu o preço exorbitantemente, as empresas não dão conta de pagar. Eles precisam cuidar da saúde do funcionário. Então é uma questão de juntar um objetivo com o outro, porque vai fazer bom. É ganha-ganha, cara. Sim. Então, isso é buscar aliados para a comunicação também é ótimo. Não era esse assunto, mas eu ia puxar aqui, nós estamos já caminhando meio para o final, mas eu ia puxar aqui, ó, dos teus exemplos aqui, né, de atrair, vender e manter. Para atrair, dar dicas básicas, rápidas, tutoriais com apelo visual, tá? Então eu quero que você fale um pouco disso, mas já os outros itens também, o que é o que você conquistar endosso de outros especialistas e clientes. Isso. E aprimorar o método. Dá um pitacão então, aí nisso. Eu vou dar uma explicada no que você está falando aí, porque eu mandei um material para a gente prévia aqui da nossa conversa para o Tadeu e ele está jogando aí os Pescando, pedaços. Então, assim, o que a gente preparou? São 3 momentos de conteúdo que é legal ter, que tem a ver com o funil de vendas. O primeiro momento, você quer atrair, né? Vamos pensar em Instagram, você quer atrair seguidores, você quer ter um número lá de seguidores, gente que acompanhe você e comece a prestar atenção no seu trabalho. O que é um conteúdo para atrair, então? Você vai mostrar o problema, você vai, né, vai falar qual é o problema que você resolve, você vai mostrar as vantagens de resolver esse problema, que é a coisa de quão bem faz a atividade física e tal, e diquinhas rápidas, porque as pessoas no Instagram estão buscando isso. Dicas rápidas e coisas bonitas de ver, apelo visual, porque elas vão gostar de você se você der uma dica que cai como uma luva na necessidade delas. Então, se você der dica útil, ela vai começar a prestar atenção em você, ela vai querer mais, ela vai querer mais, ela vai querer mais, vai viciar, ela vai pedir mais, e você não vai dar tudo. Você vai guardar um pedaço para você entregar de outro jeito, que é o meio de funil, né? E aproveitando, eu vou dar um recado, porque eu estou usando essa técnica. Eu vou convidar todo mundo que está aqui assistindo, terminando, vai lá para o meu perfil, frutífera.content, me segue, porque acabando aqui eu vou botar uma enquete lá. Quem responder a enquete vai receber um link para baixar um PDF com dicas relacionadas ao que a gente falou aqui hoje. Isso é Aí, pessoal, presta atenção. Acabando aqui, vai lá, segue o frutífera.content. O funil é complexo aí, vamos lá. Seguindo, você vai. Qual é o segundo passo? Vai curtir o quê? Não, como é que... Eu vou botar uma enquete ali. Vocês vão responder. Perfeito. Porque aí eu vou ter o contatinho de quem respondeu a enquete. E eu vou mandar por inbox o link para baixar o PDF. Com as Perfeito. dicas. Com essas dicas todas aí. Legal. O resumo todo bonitinho, blá, blá, blá. Bom, então, o que eu estou fazendo? Endosso de outros especialistas. O que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou atraindo, lembra do atrair que eu acabei de falar? Atraindo vocês para o meu canal, roubar vocês aqui do perfil do Tadeu para o meu, né? Vou querer levar os posts lá.
E tô também convidando vocês para entrar na segunda camada do funil, que é preencher um formulário para poder receber o PDF. Eu vou ter mais dados de vocês. Estou trocando dados por PDF. Isso é meio de funil. Então, aí você começa o seu processo de tentar vender alguma coisa para esse pessoal de quem você tem um contato. Você mostra mais o seu trabalho. Você manda um material especial para quem entrou na sua lista lá de e-mails. Você não vai entregar tudo de graça. Você troca por dados, troca por e-mail. Então, você vai aumentando o preço do teu conteúdo. Então, você vai mostrar como é que você trabalha, você vai dar dados de o antes e o depois, o quanto que você melhorou, qual seja o que você melhorou, se seja peso, se seja funcionalidade, qualidade de vida, saúde, o que seja, traga dados, meça os resultados que você alcançou com o seu cliente e entregue esses dados para mostrar eu trabalho direito, eu entrego resultado. E aí você traz gente para falar bem de você, o seu cliente, o seu professor, alguém que super entende do mesmo problema que você ataca e pode falar, esse cara é bom, esse cara resolve mesmo. Maravilhoso, né? A gente ter gente boa falando bem da gente. Leva para o LinkedIn, não é só no Instagram, tá? É bom também trabalhar com o LinkedIn para essas coisas. E aí, você conquistou o cliente tá feliz com o seu resultado, te ama, e você não quer perder esse cara por nada nessa vida, né? Você tem que manter esse cara até o fim da vida dos dois. Manter esse cliente. Aí é o fiel. No começo você falou, né, Tadeu, que o objetivo é a gente ter cliente fiel e ganhar depoimento. É mais importante que casamento, né? Bom, o cliente que está com você faz tempo, se for um cliente como eu, vai querer novidade sempre. Ele gosta de aprender, de repente, ele está sempre te fazendo pergunta, ele quer evoluir no conhecimento dele, ele quer ser capaz, de repente, de fazer algumas coisas sozinho, já quer repassar o recado para os familiares que ainda estão sedentários, que ainda não se cuidaram. Mune esse cara de informação avançada. Avançada que, assim, o primeirinho lá que você está traindo não tá afim ainda, nem está com conhecimento suficiente para entender, mas o cliente que está com você faz tempo, talvez ele já queira mais. Tenha um material especial para dar ou vender para esse cara. Então, momentos de atrair, de vender e de manter aquilo que você já conquistou. Nisso, formatos de conteúdos podem ser diversos. Aí entra e-book, livro, curso, mentoria, webinar. Tem uma infinidade aí e uma linguagem para cada um, porque cada profundidade de abordagem vai demandar aí um tipo de relacionamento com o cliente, né? De quantidade de texto, de tipo de imagem, se você vai botar gráfico ou não. Lembra que a linguagem do estudo científico nunca é aquela que você deve usar para falar com o cliente. Exatamente. Vocês viram aí o exemplo que eu dei essa semana no vídeo que eu gravei lá dos 3 Instagram, do Marcos Júnior, ele está com a gente aqui, que era o positivo, e o outro que era o Cinesiologia, Biomecânica e Fisiologia do Esforço. Era esse o texto da bio. E tem muito cliente, gente, que nem sabe o que é cinesiologia. Talvez nem biomecânica. Não sabe o que é. O que quer dizer isso? Não quer dizer nada para a pessoa que está com um problema. Talvez a cinesiologia seja uma parte da solução do problema dele, mas não tem a menor ideia do que você está falando. Não adianta nada. Uma frase ótima que tinha na parede de uma redação em que eu trabalhei, que era: e o leitor com isso? Então, aqui eu traduzo para o nosso caso, e o cliente, perfeito, que ele faz com isso? O que ele faz com isso? Se ele não puder fazer nada com isso, não presta, não serve. Exatamente. Qual é a sua abordagem para a solução do meu problema? Diga rápido e claro para eu poder avaliar se eu continuo ouvindo o que você tem a dizer. O velho gente, infelizmente chegamos aqui. Eu não vou ultrapassar 1 hora, fazer aquele negócio recomeçar tal, porque nós vamos ter muita oportunidade de falar sobre. Vocês já conheceram agora a Francine, um pouco do trabalho dela. Vai lá responder a enquete agora. Não, nós temos 1,57 restante. Vai lá responder a enquete agora, pega o PDF com as informações, acompanha lá o trabalho da Frutífera, vê lá se interessa para você conhecer mais, fala com a Francine. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. E tenho 2 coisas na cabeça agora, rapidinho, antes da Francine encerrar, minhas. Uma, nós vamos falar para o mundo inteiro
ainda este ano, começar esse ano, que o profissional de educação física brasileiro é o melhor do mundo. Vamos Tá? exportar, então, é isso? Vai ser difícil eu conseguir transformar esse negócio, pegar tanto que nem os 3%, mas entre nós vamos fazer um barulho muito bom, que nem os 3%. Segundo, esse assunto que a gente falou aqui não vai morrer aqui. Tá? Lembrem-se que nós temos membros que não precisam mais da certificação nível 1, eles precisam de outros conhecimentos. Só isso. Francine, 1 minuto exatamente para você se despedir do pessoal. Obrigada por estarem aí, por terem ficado, ou quem não ficou também tem oportunidade de assistir depois, você vai deixar, né? Você sempre deixa. Vai ficar lá no Espero que tenha sido útil. Se não foi útil, pode ir lá me dar buzinada, que eu vou querer saber por que não foi. Pode trazer pergunta. Quanto mais vocês perguntam, mais eu entendo do meu cliente, aí eu vou ganhando mais conhecimento aqui para eu ficar especializada de verdade. Então, por favor, critiquem para o bem e para o mal.